Olá, vamos para mais uma aula de estrutura de dados. Na aula de hoje trabalharemos os três primeiros itens dos fundamentos de estrutura de dados, as definições, a classificação das estruturas e programação orientada a procedimentos. Nas definições, vamos lá. Relembrando que é algoritmo, vocês viram isso na disciplina de ALPA no semestre anterior. É um conjunto finito de passos, né, para resolver determinado problema. Então tem começo, meio e fim. A estrutura de dados é como os dados são categorizados, ou seja, quais são os seus tipos e quais são as operações que podem ser feitas sobre eles. Basicamente é isso. Então, para um programa, então nós temos o conjunto de algoritmos mais as estruturas. Então, um programa é basicamente a soma desses dois anteriores, ou seja, a lógica que é ali colocada e como os dados se organizam e quais são as operações que podem ser realizadas sobre esses dados. Vamos lá, mais uma definição, a definição que talvez vocês já conheçam, a definição de variável, né? Então é uma área de memória que armazena os valores durante a execução do programa. Lembrando que a gente sempre dá um nome, né, a uma variável, então a identificação da variável identifica aquele espaço, né, de memória que é utilizado, e dentro desse espaço de memória os valores são alterados durante a execução do programa, né, ao longo da sua execução. E lembrando na definição de variável que vocês utilizaram, por exemplo, no semestre anterior, toda vez que você declarava uma variável, você identificava ela com o nome e o tipo em que ela pertencia. Então, quando você define o tipo de uma variável, você define também qual é o conjunto de operações que podem ser realizadas. Por exemplo, quando eu defino uma variável do tipo inteiro, eu estou dizendo qual é a faixa de valores, né, que essa variável pode assumir e também quais são as operações que eu posso fazer com uma variável do tipo inteiro. Definições. Continuando, né? Aqui temos a ideia de um conjunto de valores possíveis para uma variável. Então depende da ED que ela pertence, né? Então o valor inteiro, por exemplo, falando dos inteiros, você vai ter uma faixa de valores e também depende da implementação. Por exemplo, o int em C para Windows, ele normalmente utiliza 2 bytes. Para Unix, 4 bytes, ou seja, então a faixa de valores armazenados é diferente nas duas plataformas no caso. Continuando com a classificação das estruturas, temos basicamente a primeira divisão entre as estruturas primitivas e as estruturas compostas, né? As estruturas primitivas são aquelas que a gente já utilizava para resolver os nossos problemas desde algoritmo, né? Que é inteiro, real, ponto flutuante, os caracteres, né? E o tipo lógico, verdadeiro ou falso. E dentre as estruturas compostas, eu tenho lá as estruturas compostas simples, que são as cadeias de caracteres, né? As strings, né? De maneira geral chamadas. Os registros, structs em C. E os arranjos, né? Vetores e matrizes. Temos as lineares, que tem algum tipo de ordem entre elas, entre os seus elementos. Lista, pilha e fila. E as não lineares, árvores e grafos. Continuando a classificação das estruturas de dados, agora falaremos quanto à homogeneidade dos dados. Ou seja, quando uma estrutura é homogênea, quer dizer que todos os dados dentro dessa estrutura são do mesmo tipo. Ou seja, quando você, por exemplo, né, quando você define um vetor de inteiros, todos os elementos do vetor obrigatoriamente são do mesmo tipo. Então a gente diz que essa estrutura é homogênea. E quando uma estrutura não obriga que os dados sejam todos do mesmo tipo, então eu posso ter dentro da estrutura
elementos com tipos de dados diferentes, a gente diz que essa estrutura é heterogênea, ou seja, não obrigatoriamente os dados dentro da estrutura são do mesmo tipo. Um exemplo aqui são os registros, né? Outra classificação é quanto à linearidade, ou seja, aqui ela é linear quando tem uma ordem entre os elementos. Não tem nada a ver com a ordem do conteúdo, né? Mas sim quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento, quem é o último elemento, por exemplo. Então, dentro de um vetor, que é um arranjo, você pode ter lá o primeiro, claramente quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento e até quem é o último elemento. Então, é uma estrutura linear. As não lineares é quando não tem uma regra, não preserva, né, essa regra de ordem entre os dados, né? Então não tem essa ideia de primeiro e último, assim, ela não é tão clara quanto uma lista linear. Classificação das EDs, quanto à forma de alocação, pode ser do tipo estática, né? Estática quer dizer que sempre vai ter o tamanho fixo na memória, então aquela ED sempre ocupa o mesmo tamanho. O exemplo é um registro, né? Então ele sempre ocupa o mesmo espaço na memória. Dinâmica, ela quer dizer que quando a execução do programa ela pode aumentar ou diminuir de tamanho. Pensa numa lista encadeada no caso. Então, durante a execução do programa pode ser inseridos elementos na lista, e essa lista ir aumentando, também pode acontecer remoções e essa lista diminuir de tamanho. A programação estruturada. Temos basicamente três tipos, né, de estrutura de controle na programação estruturada: sequência, seleção e repetição, que são aquelas estruturas que vocês já aprenderam antes em algoritmos, mas vale a pena aqui só a gente localizar elas, né, e como a gente pode, como nós vamos utilizar. E os procedimentos, né, que são basicamente aquilo que a gente chamava de funções e procedimentos na linguagem C. Que é a ideia de você ter um procedimento menor que resolve um problema específico, que é o dividir para conquistar. Então, eu tenho um problema específico, quando junto todos os procedimentos eu resolvo um problema maior. Aqui temos a estrutura de controle e sequência, né? Então cada retângulo aqui indica uma ação, então tem a entrada, saída e as ações que acontecem ali no decorrer da execução. A seleção única, né? Então entrada, teste, se for verdadeiro, executa alguma coisa e fim. Seleção dupla, né? Teste, se for verdadeiro, executa uma ação, caminha para o fim. Caso seja falso, executa outra ação e caminha para o fim. Seleção múltipla, né? Switch case ou escolha caso. Então tem a entrada, verifica. Caso for verdadeiro, executa um conjunto de ações e caminha para o fim. Se for falso, eu faço um outro teste. Assim por diante até o último falso, que eu posso executar alguma ação, caminha para o fim. Estrutura de repetição tipo for, ação, ponto de entrada do for, verifica se for verdadeiro, conjunto de ações e devolve antes do teste, até que a condição seja falsa. Estrutura de repetição do tipo while, né? Enquanto. Então, enquanto a condição for verdadeira, eu vou executar o conjunto de ações. Verifica, verdadeiro. Caso for verdadeiro, executa os testes e devolve para antes do teste. A estrutura de repetição do tipo do while, faça enquanto. Entrada do programa, a ação primeiro, depois da ação, o teste. Se for verdadeiro, executa novamente. Então, executa a ação e teste. E vai repetir isso enquanto a condição for verdadeira. Quando for falsa, caminha para o fim. E aqui tem a regra, né, para obter os programas estruturados. O primeiro é que a gente sempre tem que pensar no fluxograma mais simples. A segunda é que qualquer retângulo, né, a ação, ela pode ser substituída por uma sequência. Então eu posso empilhar sequências, né? E o alinhamento, onde eu posso substituir qualquer
retângulo por qualquer estrutura de controle que a gente já viu agora. E as regras 2 e 3 podem ser aplicadas a qualquer momento e em qualquer ordem. Temos aqui a ideia do fluxograma mais simples, né? Que é a regra 1, que é o início, ação e fim. É a ideia mais simples possível. O empilhamento é que eu posso substituir, né, o retângulo da ação por, no caso aqui, duas outras ações. O aninhamento, eu posso substituir essa ação por uma estrutura qualquer ou substituir a outra ação por outra estrutura qualquer. Essa foi a aula de hoje e nela falamos sobre os 3 primeiros itens da fundamentação. Nos vemos na próxima aula. Até mais.